né, como todas as demais anteriores, ela é gravada e depois ela é disponibilizada, a gravação dessa aula, ela é disponibilizada para vocês ali no Classroom, na aba Atividades, lá no tópico Vídeo, aulas ao vivo de produção e materiais. Tá? Os slides também, da mesma forma, né? Os slides de cada aula foram disponibilizados, o da aula de hoje também será, né? Ali na barra Atividades, no tópico Slides da disciplina de produção e materiais, vai estar ali disponível para vocês também. Tá? Nossa aula de hoje segue o mesmo formato das demais aulas. Na primeira parte, né, a gente tem o conteúdo que a gente vai trabalhar, depois a gente faz um intervalo, aí depois do intervalo a gente faz as atividades correspondentes ao assunto que foi tratado, trabalhado durante a aula, tá? Boa noite, Alice, conectando agora. Daniele também conectando agora, boa noite. Bom, vamos relembrar então, a gente faz isso em todas as aulas, né? Eu sei que para aqueles que ouvem todas as vezes já está cansativo, mas ainda tem gente que, né, não, não ouviu, né? Porque chega depois do link, não assistiu às aulas gravadas, né? Não esteve conectado nas aulas no horário que a gente falou, não assistiu lá a apresentação do contrato pedagógico, né? Então, em todas as aulas a gente relembra isso, isso fica registrado nas aulas gravadas em todas elas, porque se alguém for assistir, né, posteriormente, em todas elas, no início vai ter o nosso calendário de aulas e os nossos compromissos que valem nota, tá? Então, é importante a gente relembrar sempre, tá? Aqueles que ouvem, né, todas as vezes, peço desculpas, mas temos que repetir, tá? Hoje, então, 12/11, a gente faz uma retomada dos conteúdos, né, da aula 1 a 8, toda essa parte teórica, a gente vai fazer uma retomada, né? Posteriormente, né, pós-intervalo, como vocês sabem, tem atividades, exercícios de fixação. No dia 17, terça-feira que vem, a gente tem uma revisão preparatória, né, uma revisão final preparatória para a prova de vocês. A prova acontece no dia 19, na quinta-feira. Na terça, né, uma importante revisão aí com foco em preparar vocês para realizar aquela prova da quinta-feira, tá? Nesse mesmo dia 17, é o prazo limite para entrega do trabalho disciplinar. Ele está disponível ali na barra Atividades, no Classroom, né? No tópico chamado Trabalho Disciplinar, tem ali o arquivo para vocês fazerem o trabalho. Ele está disponível ali desde o início da disciplina, né? Ele solicita ali que vocês façam, né, o desenvolvimento ali do método PEPS, que foi o método que a gente trabalhou lá na aula 4 ainda, e ponto de pedido também, né? Então ali desde a aula 4 a gente já tem esse conteúdo, né? Já tem ali condições de fazer o trabalho disciplinar. Todavia, entretanto, né, se alguém esqueceu, né, como é que faz o método PEPS, né, o ponto de pedido, pode assistir novamente a aula 4. Ou então pode buscar ali no canal do YouTube, né, tem ali vídeo específico sobre o trabalho disciplinar, tem vídeo específico sobre o ponto de pedido, tem vídeo específico também sobre o método PEPS. Tá? Então, recomendo ali, quem está fazendo, quem vai fazer, vai entregar o trabalho ainda, que assista, né, aqueles vídeos ali. Prazo de entrega, dia 17. Tá? Valendo 5 pontos na N1. Tá? No dia 19, então, a gente tem a nossa prova final, é lá no Moodle, ead.qi.edu.br. O processo no dia 19 é acessa o Classroom às 19 horas, lê as instruções de prova que vão estar disponibilizadas ali, copia a senha da prova, aí vai lá no Moodle, no ead.qi.edu.br, entra com seu login e senha, aí abaixo das atividades avaliativas da N1, atividade avaliativa 1, 2, 3, 4, lá abaixo da 4 vai aparecer atividade ou tarefa avaliativa final N2, 9 pontos. Clica ali, insere a senha que vocês pegaram no Classroom e tem um tempo ali para fazer a prova, né? Em geral, quando tem cálculo, é 1h30 de prova. Então,
né? Como a nossa disciplina tem teoria e cálculo, também é possível que seja, né? 1h30, tá? Isso, né, vai estar explicado lá no dia da prova. São 10 questões objetivas. Vocês, ao realizarem a prova, né, salvam, enviam lá as respostas de vocês, e aí ele atualiza, o sistema atualiza e já dá a nota da N2, tá? Valendo 9 pontos. Mas, né, isso é lá no dia 19, né? Nós estamos ainda, né, com compromissos pendentes em relação a N1, tá? Claro, trabalho disciplinar que vale 5 pontos, que tem que fazer ali na aba atividades, no Classroom, no tópico trabalho disciplinar, desenvolver o trabalho ali e entregar. E temos também ainda pendente, né, das 4 atividades avaliativas no Moodle, ainda tem a quarta e última atividade avaliativa, que encerra no dia 17 ao meio-dia, tá? Valendo 1 ponto ainda. Então, na primeira semana já teve, né, a primeira atividade avaliativa abrindo, aí lá no prazo certo, como está no guia do aluno, encerrou. Depois teve a segunda atividade avaliativa, a terceira fechou agora dia 10, né? Então agora só falta uma, né? Só falta uma atividade avaliativa, valendo 1 ponto. Então peço que não esqueçam, né? Até recomendo que aproveitem esse final de semana agora, né? Para dar conta de fazer tudo o que falta. O trabalho disciplinar, para fazer entregar, e terminar, né? Fazendo a avaliativa 4 no Moodle. Aí a gente tem o somatório, né, das 4 avaliativas, 1 ponto cada uma, mais 5 pontos de trabalho disciplinar, 9 pontos da N1, né? 1 ponto de participação nas aulas ao vivo e realização das atividades de aula, fecha os 10 pontos da N1. A nossa média é N1 mais N2, divididos por 2. Então, só a nota da N1 não aprova ninguém, né? Mesmo que fique com 10, divide por 2 dá 5. Então, temos a nossa prova da N2 no Moodle valendo 9 pontos. É no último dia. Esse 1 ponto também de diferença, né, que falta para fechar os 10 pontos na N2, também vem da participação nas aulas ao vivo e da realização das atividades no Classroom. Certo, gente? Então, falta a última avaliativa no Moodle, né, da N1, está em aberto, fecha dia 17. Falta ainda entregar o trabalho disciplinar, vale 5 pontos, o prazo também é até o dia 17. E a prova final na quinta-feira. Tá? São esses compromissos que vocês têm valendo nota, né, para a média final, tá? Inclusive aqui, olhando o Moodle, né, vejo que 90% aí de vocês fez atividade avaliativa 3, tá? Mas tem gente, né, infelizmente, que não fez. Né? Tem gente que esqueceu a primeira, fez a segunda, esqueceu a terceira, fez a segunda e a terceira, não fez a primeira, fez a primeira e a terceira, não fez a segunda. Tá? Então, é importantíssimo fazer todas, gente. 4 pontos aí, a gente não pode perder, né? É importante para a média de vocês, né? E faz parte do processo de ensino-aprendizagem, né? Os momentos avaliativos aí também são importantes porque eles propiciam que vocês tenham contato com o conteúdo, estudem, né? Se preparem. Então, tenham a absorção referente ao conteúdo para poder dar conta de fazer essas atividades avaliativas. Né? Então, além da nota, é importante porque faz parte do processo de aprendizagem. Tá? Trabalho disciplinar, como a gente já comentou em outras vezes também, ele é entregue individualmente no Classroom, mas vocês podem fazer a elaboração dele, né, em dupla ou em trio, tá? Mas na hora de entregar, a entrega é individual, ou seja, cada um vai lá, abre o seu Classroom, clica na barra atividades, clica lá em trabalho disciplinar, clica no arquivo, põe lá o seu nome, a data, o nome do professor e coloca suas respostas no arquivo, tá? E vai lá e clica em enviar para o professor para poder ser corrigido e receber a nota do trabalho, né? Então, também não pode esquecer desse detalhe, né? Tem que enviar, né? Enquanto vocês estão editando o arquivo lá, estão escrevendo as respostas de vocês, né? É só vocês que conseguem visualizar. Tá? O recebo só depois que vocês clicarem em enviar lá no arquivo do trabalho disciplinar, tá?
Pessoal, retomamos brevemente, então, né, esses acordos, né, que nós já fizemos lá na primeira aula, no contrato pedagógico. A gente gravou aquele vídeo está disponível, é um vídeo mais completo, a gente tratou de diversas coisas lá, né, sobre o funcionamento da aula, né, o calendário, né, avaliação, presença, como vai acontecer as aulas, está tudo naquele vídeo lá do contrato pedagógico, tá? Inclusive aí, se alguém não assistiu, né, nunca é tarde, né, para ir lá e assistir novamente, tá? Feita essa retomada, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre atividades avaliativas da N1 no Moodle, trabalho disciplinar para entregar no Classroom e a prova final no Moodle? Está tranquilo para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Bianca Gonçalves conectando agora. Boa noite, Bianca. Então, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida, né, nenhuma pergunta sobre o processo avaliativo, acredito que não, porque eles que estão conectados aqui agora, né, já ouviram isso em outras, né, aulas, mas eventualmente sempre tem, né, quem chegue mais tarde, infelizmente, né, às vezes não participa, e aí em cada aula gravada fica esse aviso, porque se a pessoa for assistir posteriormente, né, mesmo tendo pego pela metade, pode depois pegar a aula gravada e assistir desde o início, vai pegar os avisos, tá? Então, mais uma vez, peço desculpa a todos que tenham a paciência, né, de ouvir esse mesmo recado em todas as aulas, tá, gente? Obrigado aí pela paciência de vocês. Muito bem, conteúdo, então, da nossa aula de hoje. Tá? Hoje a gente tem, né, essa retomada aí de conteúdos da aula 1 a 8. Claro que os tópicos, né, principais para a gente relembrar, retomar, revisar, né, esses conteúdos. Posteriormente, pós-intervalo, a gente vai fazer atividades que estão complementando, né, todo, ou estão abrangendo todo esse conteúdo. Então, vai ter atividade, né, dessas depois do intervalo, que é da aula 1, tem atividade que é da aula 2, da aula 5, da aula 7, da aula 8, as coisas bem misturadas, né? Fora de sequência, justamente já para a gente dar uma treinada nisso, né? Porque lá no dia da prova, né? É assim, né? Não vai em sequência, né? As questões direitinho, né? A primeira pergunta é da aula 1, a segunda pergunta é da aula 2, não, né? Elas estão numa sequência aleatória. Então, as nossas atividades de hoje também estão em sequência aleatória em relação à aula 1 a 8, tá? Então é importante a aula de hoje, a participação de vocês. Já estamos em fase de preparação para essa avaliativa final, tá? Sendo que a aula de terça-feira ela é especial no sentido de que ela vai ter um foco principal em preparar vocês exatamente para aquela prova, tá? Então a gente tem também ali um conteúdo específico para ver, também vamos ter atividades para fazer, mas mais focado propriamente em preparar vocês para a prova. Hoje a gente vai ver uma retomada de todo o conteúdo, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai rever são os objetivos da administração da produção. Então, os principais objetivos da administração da produção são também forças competitivas internas das organizações. Tá? Podem ser, né, claro, se forem bem trabalhados, desenvolvidos pelas empresas. Então, tem um autor chamado Slack, né, Slack Nigel, né, um dos autores do livro Administração da Produção e Operações, em que ele traz, então, esses 5 objetivos da administração da produção: custos, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade. Isso a gente viu lá na primeira aula, né? E nós sabemos, né, que posteriormente, né, a gente descobriu da onde o Slack-Nagel tirou esses 5 objetivos da administração da produção, né? Ele surgiu quando, né? Surgiu lá na década de 50, esses 5 objetivos, né?
quando surgiu o sistema atuante de produção, lembram que a gente viu, né, na aula 7, os objetivos do Kaizen, né? Lá, qualidade, custos, flexibilidade, confiabilidade e velocidade. Lá no Kaizen só troca rapidez por velocidade, né? A única diferença, mas que tem o mesmo significado, tá? Então, até é uma questão recorrente aí, né, na ciência da administração, né, a gente encontrar, né, esses elementos, né, em diversas publicações, né, porque vieram e foram originados de teorias lá, né, do início da ciência da administração. Então, tem coisas lá, né, de Taylor, Fayol, né, Elton Maio, Taishi Ono, que é da administração japonesa, e assim por diante, tá? Mas, então, esses são os 5 objetivos da administração da produção. São forças competitivas, a organização que busca desenvolver, cuidar, estabelecer metas, né, faz a busca do atingimento, né, desses 5 elementos, ela se torna uma empresa eficiente, eficaz e, portanto, ela se torna competitiva no mercado. Tá? Vimos também, na nossa primeira aula, né, o ciclo do sistema produtivo. Tá? Então, conceito importante também que a gente viu, né? Que produção não significa somente produção de bens, né? Serviços também são produzidos. Existe um processo de transformação, de processamento, né, na hora de prestar o serviço. Então, tanto bens quanto serviços, a gente usa a terminologia de produção. Tá? Tá produzindo um bem, está produzindo um serviço, que vai ser depois ofertado ao mercado consumidor com a intenção de satisfazer as necessidades desse consumidor, atendendo seus desejos, né, resolvendo os problemas, né, satisfazendo aquilo que ele, enfim, necessita. Todo o processo da cadeia de produção, né, se dá, então, ao longo, né, lá da saída da matéria-prima no fornecedor até a entrega ao cliente final no mercado, sendo que faz parte do ambiente externo, né, fornecedor, o processo logístico de entrega da matéria-prima para a empresa. Internamente, dentro da empresa, né, a gente tem a parte industrial, fabricação, ou na área de serviços, né, o processamento dos dados, das informações, das atividades administrativas. E nós temos também, né, a parte de entrega, né, de logística de entrega, seja do produto ou de prestação do serviço, né, por exemplo. Isso condizente com o ambiente interno da organização. E para o ambiente externo, né, então é entregue, enviado o produto ou o serviço que foi fabricado, processado nessa organização. Tá? Esse é um ciclo básico de um sistema de produção. Aqui, mais propriamente dito, né, de um sistema de produção de bens, mas se aplica perfeitamente a um processo de processamento de serviços. Tá? De onde vem essa cadeia de produção? Né? Ela vem lá, né, da ideia da teoria dos sistemas. Né? Lá na TGA, que é uma disciplina do primeiro ciclo, vocês vão lembrar que estudaram, entre diversas teorias, a teoria dos sistemas, que traz essa concepção, né, de que a organização é um sistema aberto. Né? Ela se relaciona com o meio externo, recebendo, né, entradas e devolvendo saídas para o meio externo também. Né? Internamente, ela tem aquilo que a gente chama de processo, a gente chama de transformação. Nesse processamento, nessa transformação, é que é utilizados os recursos para mudar a condição, né, do estado das entradas, né, para que se tornem saídas. Né? Então, entrou aqui, né, ferro, metal, borracha, sai lá um carro no final do processo. Né? Então, entra a matéria-prima, insumos, é processado, máquinas, equipamentos, sistema, tecnologia, e sai o produto final para atender necessidades, desejos, resolver problemas dos clientes. Em termos de serviços, da mesma forma, né? Então, digamos que entrem aqui dados, informações, né, conhecimento, né, e estejamos tratando, por exemplo, de uma clínica médica, né? Então, esses dados, informações, conhecimento médico. No processamento, a gente tem o atendimento ao cliente, tem a saída do cliente sendo, então, atendido por esse processo, né? O cliente retornando ao seu estado de saúde, saindo com um tratamento receitado, né? Saindo com
um medicamento receitado, por exemplo. Tá? Então, só para citar aí que o sistema aberto, né, se aplica ao sistema produtivo, tanto de bens quanto de serviços. Boa noite, Maiara, conectando agora. Vimos também, né, o conteúdo de administração de materiais. E a gente viu que na administração de materiais nós temos 5 funções da administração de materiais. Tá? Ela começa com a programação de materiais. Então, obviamente, né, na programação de materiais, né, a gente tem os pedidos dos clientes, a gente tem o material que já está no estoque, né, e o processamento, né, da programação de materiais vai identificar, né, visto que já se tem uma quantidade de material em estoque e visto que se tem pedidos, qual é a diferença, né, em quantidade de materiais necessários para essa produção entre o que tem de pedido e o que tem no estoque. Isso vai gerar uma necessidade, né, de comprar esses materiais, essa diferença, para atender os pedidos. Então, a segunda fase, né, das funções da administração de materiais é a fase de compras. Né? A aquisição daqueles materiais que, porventura, né, tem diferença entre o que está sendo solicitado, pedido pelo mercado, e aquilo que de fato tem em termos de matéria-prima dentro da organização. Os materiais adquiridos, né, são recebidos pela empresa e armazenados. Então, a terceira fase, aí, a terceira função da administração de materiais é armazenar, classificar, né, guardar e conservar os materiais recebidos. A quarta função é a gestão e controle do estoque, né? Todo aquele processo dinâmico, né, de consumo dos materiais, controle da qualidade, movimentação dos materiais, entrega para o processo produtivo, né, registra o consumo desses materiais, faz a gestão, né, acuracidade de estoque, faz a gestão desses materiais na classificação ABC, né? Então tem uma série de elementos que a gente viu, né, que faz parte desse processo de gestão e controle do estoque. E por fim, né, faz parte da administração de materiais a distribuição e transporte do produto final, o produto acabado, né? Então lá, expedição, né, envio para o cliente final, é componente, faz parte, é uma função da administração de materiais, tá? Durante as nossas aulas, nós vimos a existência de 3 tipos de sistema de produção. Essa classificação, é claro, de acordo com as entradas do sistema produtivo. Tá? Nós vimos que, então, temos a produção por encomenda, a produção por lotes e a produção contínua. Para cada um desses tipos, nós vamos ter uma característica de plano de produção, uma característica de arranjo físico, layout, né? E uma característica de previsibilidade de produção. Tá? Então, na produção por encomenda, né, exige-se um plano de produção para cada produto, né? Porque a empresa, né, ela não tem como saber qual vai ser as características, né, de customização do produto, porque ele é feito por encomenda. Então, ele precisa receber primeiro o pedido e as características solicitadas pelo cliente para depois conseguir fazer um plano de produção. O arranjo físico, né, como o produto por encomenda é feito, né, um por vez, de acordo com a necessidade do cliente, com as suas características, enfim, né, o arranjo físico comumente é o produto, né, estanque, estacionário, parado, né, e o processo, máquinas, equipamentos, pessoas, né, girando, né, circulando ao redor do produto, realizando a sua montagem, né. Um exemplo clássico disso, né, produção, por exemplo, de navios, aviões, locomotivas, né, que são projetos por encomenda, né, e máquinas, equipamentos, pessoas vão realizar a sua montagem, por exemplo. A previsibilidade de produção é pouca, né, justamente porque, né, não tem como prever qual vai ser as características do produto a ser solicitado pelo mercado. Né. Então tem pouca previsibilidade de produção, o que limita, né, que essa empresa possa fazer compras, né, programadas para, né, médio e longo prazo, né? Em geral, as compras aí do sistema de produção por encomenda é de curto prazo. Produção em lotes, né? É o modelo intermediário, né? Ele já permite um plano de produção, né, para médio prazo, né? A empresa já tem lá
né, essas características, né, dos lotes que vão ser produzidos. São lotes pequenos, né, de média capacidade, que permite a empresa, então, já planejar, né, semana, mês de produção para lotes que serão produzidos. Por exemplo, um lote de camisetas, né, de vestuário, que vai ser produzido por um determinado varejista, né, da área de vestuário. O arranjo físico, as máquinas, equipamentos, pessoas são arranjados de forma sequencial, então a gente pode ter, né, uma sequência de linha de produção de camisetas, uma sequência de linha de produção de calças, uma sequência de linha de produção, né, de sapatos, por exemplo, né, dentro da mesma confecção, né, cada uma produzindo um lote específico de um tipo de produto. Tá? A previsibilidade de produção ela é razoável, como a gente falou. Na produção contínua, né, ela é a que mais se adequa, né, a um plano de produção de longo prazo, né, de anual para, né, talvez até períodos superiores. Tá? Exemplo disso é a produção de automóveis. Né? As máquinas, equipamentos e pessoas eles ficam arranjados definitivamente no processo, e o equipamento, a máquina, né, o produto, vai se deslocando ao longo desse processo e vão sendo agregados, né, as montagens para que o produto final, né, fique pronto lá no final da linha produtiva. Tá? A previsibilidade da produção é total nesse caso. Tá? Bom, faz parte, né, do processo de produção, né, o chamado PCP, né, Programação ou Planejamento e Controle da Produção. Ele tem 4 fases, né, ou seja, a gente precisa, né, organizar, né, a gente precisa programar, planejar os materiais, as pessoas, os equipamentos, as horas de trabalho, né, e isso tem uma certa complexidade, né, na medida em que a empresa, as organizações tenham um número maior, né, de produtos e serviços a serem prestados, por exemplo. Né? Então, vamos imaginar como é que seria, né, a programação da produção de uma empresa que tem 1.000 produtos, né, que são vendidos ao mercado, né, ao longo do mês, por exemplo. Né? Como organizar, né, materiais, organizar a mão de obra necessária, né, a realizar essa produção, né, desses diferentes produtos ao longo do mês. Tá? Então, essa função, né, essa área dentro das organizações, ela é essencial, né? Não tem como funcionar sem ter o planejamento e controle de produção. Então, nós temos 4 fases, sendo que a terceira fase, né, tem subitens, né? Então, a gente tem a primeira fase, que é o projeto de produção, onde se define, então, né, quais máquinas, quantas pessoas, quantas horas de produção para cada produto. A gente tem a segunda fase, que é a coleta das informações, né? A terceira fase, o planejamento da produção, essa se subdivide em formulação do plano, implantação do plano e execução do plano, é a fase em que acontece o processamento, né, daquela produção que foi antes projetada, né, para ser realizada. Claro que, né, faz parte do processo o controle da produção. Então tem que ter metas, né, de produtividade, metas de qualidade, porque a gente tem ali aqueles 5 objetivos, né? Tem que atingir objetivos de custos, de rapidez, de flexibilidade, de confiabilidade, né? Todos aqueles 5 devem ser atingidos. As 4 fases do PCP corroboram para isso, sobretudo na quarta fase, né? Que é a fase do controle de produção, que vai identificar as falhas, os erros, né? Aquilo que pode vir a ser melhorado. Tá? Bom, vimos também, né, que além da gestão da produção, a gente tem a gestão e controle do estoque. Tá? A gente viu, então, as principais funções do estoque. Tá? Uma delas, atendimento da demanda prevista. Então, ter as quantidades de materiais adequadas, no tempo certo, dentro da organização, para que, ao receber os pedidos dos clientes, não hajam as faltas de materiais, impedindo, né, que o cliente, então, seja atendido no prazo necessário, que a empresa, né, tenha os custos adequados, aqueles 5 objetivos da administração da produção precisam ser atingidos. Né? Então, uma das funções do estoque é atender a demanda prevista. Outra função do estoque, desenvolver uma proteção física contra faltas e aumento de preços. Então, também é uma possibilidade, né? A gente tem uma variação cambial, a gente tem
uma variação, né, nos fatores econômicos dos países e, eventualmente, né, aproveitar uma situação, por exemplo, de câmbio mais favorável, a empresa pode estabelecer uma proteção, né, contra aumento de preços, fazendo estoque de materiais que, sabidamente, né, a empresa compra, né, de forma a importar, e os contratos em dólar, né, a gente sabe que sofrem a alteração cambial. Então o dólar caiu, né? O dólar estava 5,70, caiu para 5,35. Tem uma vantagem percentual de ganho para a empresa comprar algumas matérias-primas agora, o dólar deu uma leve queda, aí, claro, né, cada organização vai fazer a sua avaliação. Essa é uma das funções do estoque. Outra é propiciar ganhos com descontos recebidos em função do volume de material adquirido, também outra função do estoque, né? Claro que, a depender do sistema produtivo, né, essa capacidade de propiciar ganho no desconto da compra de volume de material, né, ela é variável. Menos capacidade de ganho, né, obviamente, às vezes se liga a um sistema de produção por encomenda, e produção contínua, né, essa sim, né, essa tem, né, 1 ano, 2, 3, 5, por exemplo, né, que o produto vai continuar sendo produzido, né, durante todo esse tempo a empresa pode, então, negociar um volume de materiais bem grande e, né, ter um ganho, né, um desconto no preço desses materiais que são adquiridos para esse prazo mais longo, né. Então, vamos imaginar uma empresa, né, automobilística que vai produzir um modelo de veículo durante 5 anos, aquele modelo ali já está projetado para isso, né, o próximo modelo, né, vai ser renovado daqui a 5 anos, vai entrar uma nova versão. Até lá, nesses 5 anos, vai ser aquele mesmo tipo, né, de material para produzir aquele mesmo veículo. Então, a gente pode fazer compras, né, em grande volume, tendo um ganho, então, nesse sentido, na hora de negociar com os fornecedores. Tá? Então, é uma outra função aí do estoque. Nós vimos também que existe, né, no processo produtivo, durante o processo produtivo, diversos estágios que os materiais vão passar. Isso gera, né, então, diferentes tipos de estoque. Né? A gente tem estoque de matéria-prima, estoque de material em processamento, estoque do material semi-acabado, estoque dos materiais acabados e, por fim, o estoque de produto acabado. Cada uma dessas características, né, demonstra que esse material está em alguma fase do processo produtivo, né, e está em estoque, ou no almoxarifado, ou no processo produtivo, em alguma fase de desenvolvimento, ou na expedição já como produto acabado, mas tudo é estoque, tudo é inventário da empresa. Obviamente que o estoque de matéria-prima, né, é os nossos insumos, em geral, né, armazenados no almoxarifado da empresa. Material em processamento, né, aquele material que está adentrando ao processo produtivo para ser transformado, né, para ser, então, agregado valor, algum tipo de transformação. Nós temos o material semi-acabado, são materiais que já sofreram algum tipo de processamento e estão em fase, né, de trabalho, em fase de realização na empresa. E nós temos os materiais acabados, são aqueles que já sofreram diversos processos, né, e já estão, né, em vias de montagem final. Então, eu já tenho lá a roda montada, é um material semi-acabado, eu já tenho o chassi montado, é um material semi-acabado, eu já tenho as carenagens montadas, pintadas, já é material semi-acabado. Ao agregar tudo, a gente monta o carro e no final a gente tem o carro pronto, que é o produto acabado. Tá? Só para citar um exemplo aí, para fazer essa analogia, né, das diferenças dos tipos de estoque. Tá? Nós vimos isso aí durante as nossas aulas. Tá? Nós vimos também, né, na gestão de estoques, os métodos de controle do estoque. Nós vimos, então, um método chamado sistema de máximos e mínimos. Dentro do sistema de máximos e mínimos, a gente tem o cálculo do estoque mínimo e a gente tem o cálculo do estoque máximo, né? Isso é chamado, então, de sistema de máximos e mínimos, tá? O estoque mínimo, ele também é chamado de estoque de segurança, por isso que ele tem, né, essa sigla, né? Ou EMIN, de estoque mínimo, ou ES, de estoque de segurança, né? Significando, então,
a mesma coisa, tá? Ele é a quantidade mínima que a empresa deve ter em estoque para cobrir, né, faltas, atrasos, né, para que não haja parada de processo produtivo por falta de material, tá? Então, aquele nível, né, mínimo que a empresa deve ter. Vamos pensar numa caixa d'água, né? Ela está cheia no nível máximo. Aí começou a consumir, né? Vai chegar um ponto, né, que essa água precisa ser reposta, porque se continuar consumindo vai faltar água, né? Então, quando chega um determinado nível, a caixa d'água começa a encher de novo para que chegue ao nível máximo, né? É uma analogia que leva a esse entendimento, né? Então, na produção, né, no processo produtivo, nas empresas, é essa mesma lógica, né? Então, vai chegar num determinado nível, né, que é o nível mínimo, que eu tenho esse nível de segurança, né? Se baixar desse nível, vai faltar material. Então, nesse momento, eu tenho que repor esses materiais para o nível máximo. A fórmula do estoque de segurança ou estoque mínimo é o consumo médio vezes o fator K, né? Esse fator K é o fator de segurança, tá? Então, é o consumo médio vezes um percentual de segurança, tá? Esse percentual de segurança, ele é determinado pela gestão do estoque das empresas, né? Nas nossas atividades, exercícios, quando a gente fez, a gente utilizou, né, um valor que é dado pelo exercício, mas é importante a gente saber que esse valor, né, ele é dado pela gestão do estoque, tá? Na prática, né, na vida profissional, é assim que funciona. Nós temos também o estoque máximo, né? O estoque máximo, o Emax, né, é a quantidade desejável, né, máxima desejável de material no estoque. Por que que tem esse controle de quantidade máxima, né? Seria simples pensar, não, a gente mantém sempre, né, máximo ou mais do que isso, né, para evitar faltas. Temos os 5 objetivos da administração da produção, ou seja, tem que minimizar os custos, né? Porque se eu comprar tudo, né, de recurso financeiro em estoque, vai faltar recurso para, né, cumprir com obrigações que a gente tem perante terceiros, né, investir na empresa, nos outros processos, né? E se não vende aquele valor, né, em inventário, em estoque, fica parado. Então tem uma série de danos que podem acontecer se a empresa, né, ultrapassar os limites, né, em termos de estoque de materiais. Por isso nós temos então o estoque máximo, né? Temos aí então os dois níveis, né, sistema de máximos e mínimos, em que a empresa deve buscar manter, né, os seus estoques, tá? Então, evitar abaixo do mínimo e evitar acima do máximo pelas questões expostas, né? A fórmula do estoque máximo é Emax igual ao consumo médio mais o nosso estoque de segurança, tá? Claro, para poder fazer o estoque máximo, né, a gente já tem que ter o estoque de segurança ou tem que calcular, né, esse estoque de segurança para somar o consumo médio e descobrir o estoque máximo. Tá, gente? Pessoal, até aqui, como é que tá para vocês? Dúvidas? Perguntas? Tá tranquilo? Alguém com alguma dúvida? Renata colocou tudo certo. Yasmin também colocou tudo certo. A Jennifer, tranquilo. O Isaac também colocou ali no chat, tranquilo. Ah, pessoal, vocês podem participar a qualquer momento da aula, tá? Habilitando o microfone para fazer as perguntas e dúvidas de vocês. Vocês podem também, né, caso não queiram habilitar o microfone, vocês podem, né, pelo chat aqui do Google Meet, né, mandar aí a colaboração, contribuição ou pergunta de vocês, tá? O Ronei aí tá curtindo a retrospectiva, legal, né? É que nem aquelas retrospectivas de final de ano, né? A gente vê tudo o que aconteceu, né? É isso aí. Legal. Vamos lá. Então, se não tem dúvidas e perguntas aí, vamos seguindo adiante com a nossa retomada, né, desses conteúdos aí da aula 1 a 8. Um outro elemento que a gente viu foi o ponto de pedido, né? Na mesma sequência aí, né, do estoque máximo, estoque mínimo, vinha na sequência das nossas aulas o ponto de pedido. Em que momento, então, né,
já que eu tenho que ter esse limite, né, de máximo e mínimo, tem um momento específico mais adequado para a gente fazer a compra desses materiais? Tem. E ele chama ponto de pedido, tá? Ele é a quantidade de itens em estoque que, quando for atingida, nesse momento, a gente precisa efetuar um novo pedido para repor esse estoque, né? De forma que a gente não caia abaixo do estoque de segurança, né? E também, é claro, né, não ultrapasse o estoque máximo. Isso é dado, então, pela fórmula PP, né, sigla do ponto de pedido, igual ao nosso consumo médio, que é a letra C, vezes o tempo de reposição, mais o estoque de segurança. Tá? Claro que, né, para cada tipo de material em estoque, né, de insumo, de matéria-prima, a gente vai ter que ter esse controle, né, de consumo médio. Qual é a média de consumo? Vamos pegar uma indústria qualquer aí, né, que tenha cabos, fios, parafusos, arruelas, porcos, na área industrial. E tem uma infinidade, são mais de 1.000. Todos eles têm que ter um controle de consumo médio. Para todos eles, eu tenho que saber qual é o tempo de reposição, né, que os fornecedores levam, né, depois que eu coloco o pedido, quanto tempo leva esse material para chegar na empresa. Tá? Então, para cada material precisa. Na área administrativa, na área de prestação de serviços, a mesma coisa. Tá? Mas o estoque de segurança. O resultado vai ser um número em unidades, em peças, né? A depender da unidade, enfim, da característica do material, né? Que a gente vai estar fazendo o cálculo de ponto de pedido. Então, ao obter esse número, não significa que é aquela quantidade que eu tenho que comprar. Não, é aquela quantidade que, atingida no estoque, me determina que eu devo fazer um pedido de compra para repor esse estoque. Então vamos lá. Eu tenho 10.000 itens de um determinado material no estoque. O estoque de segurança, né, foi calculado, estabelecido, mas eu vou ter que fazer a compra antes, né, de chegar no estoque de segurança, porque se deixar chegar lá até o fornecedor me entregar, né, vai faltar material. Então tem que fazer um ponto de pedido em algum momento, né, entre o máximo e o estoque de segurança. Então tem lá 10.000 e está baixando, está sendo consumido no processo produtivo. Baixou para 9.000 unidades, baixou para 8.000, baixou para 7.000, baixou para 5.000, está chegando perto do estoque de segurança. Tá? Digamos que o estoque de segurança lá seja 1.000 peças. Chegou lá, um valor aleatório aqui, tá? 3.988 peças. Esse número é o ponto de pedido. É o momento que eu vou fazer o pedido de compra para repor as peças, né? Talvez na quantidade, né, necessária para atingir o estoque máximo. Aí a área de compras e gestão de materiais vai fazer esse pedido de acordo com a sua necessidade. Mas é um número, né, que diz que é naquela quantidade que eu tenho que fazer um pedido. Né? Bruna conectando agora. Boa noite, Bruna. Pessoal, recomendo a todos, né, que geralmente entram atrasados, né, na nossa aula, agora já são quase 8 horas, né, que assistam às aulas na íntegra, tá? As aulas são gravadas e são disponibilizadas ali no Classroom, na aba Atividades. Então, todos aqueles que entram atrasados na aula, recomendo, cliquem na aba Atividades, procurem o tópico ali, aulas ao vivo, gravadas de produção de materiais. Está lá da aula 1 a 8 e hoje vai estar disponível depois, né, essa retomada, né, de conteúdo da aula 1 a 8 também. Tá? Durante a aula, na primeira parte, a gente sempre fala a respeito dos avisos importantes, né? A gente fala das questões avaliativas, os prazos, né? Que tem que ser cumpridos para vocês não perderem nota, né? Em relação a isso. Então, quem entra depois, né? Perde essa parte aí, né? E precisa, então, assistir, né? A aula desde o início, tá? Então, o recomendável é sempre assistir a aula desde o início, mas se não consegue, né, por algum motivo, depois, né, baixa o arquivo, né, ou clica lá no vídeo e assiste desde o início, tá? Recomendo principalmente, né,
para quem eventualmente nunca conseguiu pegar o início da aula, assistir lá o vídeo chamado Contrato Pedagógico. A gente fala de toda a sistemática, de como funcionam as aulas, a gente fala do calendário, a gente fala do processo avaliativo, a gente fala das atividades que valem nota, as atividades 1, 2, 3 e 4 no Moodle, que valem nota e que tem prazo e que, inclusive, já estão acabando, né? A gente fala do trabalho disciplinar, a gente fala de como fazer, onde faz, ali no Classroom para entregar, e a gente fala da prova final. Então, né, peço, né, aqueles que chegam atrasados, né, que chegam depois do início, não pegam, né, essa parte aí, que reassistam as aulas, né, e que eventualmente reassistam lá o vídeo do contrato pedagógico, tá? Então fica aí a recomendação. Nós vimos também, gente, os gráficos de reposição e consumo, né? São 3 modelos, né? 3 tipos, tá? Então, o primeiro deles é o nosso gráfico de reposição imediata e consumo gradativo. Né? Qual a significação, né? Olhando o gráfico aqui, a gente vai ver, né, que nós temos um eixo da quantidade, que é o nosso eixo vertical, e o eixo horizontal a gente tem o eixo do tempo, né? Então tem uma quantidade sendo consumida ao longo do tempo. Quando o tempo vai passando, essa quantidade vai reduzindo. Então, tinha lá uma quantidade X de peças, foi sendo consumida, cheguei ali no meu estoque de segurança, tem que repor essas peças, né? E no caso dessa empresa aqui, nessa condição, para esse material, é um exemplo de uma reposição imediata. Então, eu vou lá e compro toda a diferença que falta para repor o estoque máximo. Tá? Isso chama reposição imediata. E, nesse exemplo, né, se demonstra que o consumo do material não se dá de forma imediata. Né? Nesse exemplo aqui, o consumo é gradativo. Vai passando o tempo e a produção vai consumindo, né, aquele material até que chegue num determinado volume e ele seja reposto de novo, né, na sua totalidade, ou seja, imediatamente. Tá? Então, essa curva aqui, dente de serra, ela caracteriza a reposição imediata e o consumo gradativo. Temos a nossa segunda, né, curva, dente de serra, onde ocorre a reposição gradativa e o consumo gradativo. Tá? Então não existe, né, reposição que seja na totalidade, nem consumo na totalidade em dado momento. Tá? Então, a reposição se dá ao longo do tempo. Tá? Então, vão sendo feitas compras, né, de materiais aí ao longo do tempo, até que chegue num determinado nível, né, lá do nosso estoque máximo, por exemplo, né, a empresa para de fazer essa reposição. E aí vai consumindo, né, esse consumo gradativo, até que a empresa chegue num determinado nível, né, estoque mínimo, por exemplo, e vai repondo de novo, vai fazendo compras até chegar ao seu máximo, tá? Então, é um exemplo aí, segundo exemplo, do gráfico dente de serra, de reposição agora gradativa e consumo gradativo. Temos também, gente, nosso terceiro modelo de gráfico de dente de serra, com reposição gradativa e consumo imediato. Tá? Aí há uma inversão, né, do gráfico em relação ao primeiro tipo. Né? Lá no primeiro tipo, nós tínhamos o consumo, né, gradativo e a reposição imediata. Nesse aqui, não. O consumo, né, ele se dá de forma imediata, e a reposição é que é gradativa. Então, a gente vai realizando as compras do material ao longo do tempo. Quando ele está, né, no seu estoque máximo, né, ou quando ele foi reposto, a empresa consome de imediato. Então, digamos, né, um exemplo aí, uma empresa na área de projetos, construção civil, né, enquanto está na fase de planejamento, né, a empresa já sabe, né, o que ela vai construir, ela está repondo aqui os materiais, está fazendo as compras dos materiais. E quando o projeto começa, né, o material todo consumido durante o projeto. Até que tem um novo projeto, a empresa vai comprando os materiais, quando chega a fase de execução do projeto, ela vai lá e usa todo o material na execução do projeto. Tá? Então, um exemplo aí de reposição gradativa e consumo imediato. Nós vimos também, né, a questão do MRP, né, que é um subsistema lá do ERP. Né? Então, o MRP ele faz o controle dos materiais necessários ao planejamento, né,
da produção, né, dos materiais necessários à produção. Por exemplo, tá? Nós temos a seguinte fórmula: necessidade de produção igual ao projeção de vendas menos os produtos acabados que a empresa já tem em estoque. Então, o que em geral nós temos, né? Essas duas variáveis. Eu tenho lá os pedidos que entraram, né, dos meus clientes, minha projeção de vendas. Eu tenho lá 50 pedidos, cada um deles com uma determinada quantidade, né, e solicitando, né, diferentes tipos de produtos. E eu tenho já no meu estoque produtos acabados, né, em geral, né, desses produtos que são consumidos. Então eu vou ter que ver a diferença, né, existente entre os dois para chegar na necessidade de produção. Então, digamos que eu tenho lá um pedido de um determinado produto, né, de 100 peças, né, daquele produto, né, 100 unidades daquele produto. Eu tenho que olhar primeiro no meu estoque quantos eu já tenho prontos, né, de produto acabado. De repente eu já tenho 20, né? Pediu 100 e eu já tenho 20 prontos no estoque. Qual vai ser a minha necessidade de produção? Então eu vou produzir 80, né? Então, essa fórmula básica aí, né, do nosso cálculo de materiais, tá? Nós vimos também o tópico compras e armazenamento de materiais, tá? Então, faz parte do processo, né? É um componente do processo, a função compras e armazenamento. A gente viu isso, né, nas aulas anteriores. Tá? Essa função compras, ela desempenha, né, papel importantíssimo em relação àqueles 5 objetivos, né, da administração da produção. Um deles, muito especificamente, né, o objetivo custos. Tá? Em geral, né, essa negociação com o fornecedor, né, pode trazer dividendos para a empresa no sentido de minimizar os gastos. Ou seja, se eu vou fazer uma compra de volume de produção, se eu vou aproveitar um momento, né, de câmbio favorável, tá? Esse processo de negociação, o momento mais adequado de realizar as compras também, fazem parte dessa função. Ela pode sim, né, contribuir muito, né, para que a empresa se torne mais competitiva no mercado, minimizando os custos no processo de negociação. Tá? O armazenamento de materiais, da mesma forma, né? Um armazenamento de materiais que seja adequado, organizado, pensado, né? Que evite perdas e danificação do material, né? Também vai gerar para a empresa, né, atingimento dos objetivos lá na questão custo, se eu não desperdiço material tendo um bom armazenamento, né? Também eu estou aí ajudando a empresa, né, a se tornar mais competitiva. Se no processo de armazenamento desses materiais, né, a gente faz a classificação, né, de uma forma bem planejada, pensado o layout, o espaço físico, a forma como esses materiais são classificados, a codificação, tudo isso vai levar a um bom funcionamento e um bom atingimento daqueles 5 objetivos, tá? Então, para manter aí os níveis de estoque e atender às necessidades da empresa, essa função compras e armazenamento, né, deve, né, fazer a aquisição na quantidade certa, adequada às necessidades da empresa, justamente para não ultrapassar, né, aqueles limites de máximo e mínimo, no tempo certo, no momento adequado, por isso aquela importância do ponto de pedido, né, uma qualidade requerida, então isso condiz diretamente, né, com a confiabilidade, que é um dos 5 objetivos, né, então a matéria-prima que é adquirida, comprada, deve ter a qualidade adequada a atender às necessidades do cliente, né. Então aqui tem que, né, existir, claro, né, o balanceamento para que se tenha o ótimo, né, negociando o preço, né, tem impacto de custos, mas às vezes, né, uma matéria-prima que tenha menos custo pode ser de menor qualidade. Então esse balanceamento também é feito pela área de compras muitas vezes, tá? Claro, também com custo certo, com custo adequado, dentro dos limites, né, da necessidade da organização em termos de empenho, né, de finanças da empresa em materiais, tá?
um ponto nervoso, né, em geral, das empresas, né, o quanto elas têm de dinheiro alocado, né, em inventário, em estoque, em materiais, né. Muito dinheiro parado em estoque em materiais pode gerar problema de giro, de fluxo de caixa nas empresas, inclusive, né. Então, a área de compras, né, participa ativamente nesse processo, tá. Nós temos, de acordo, né, com as origens e o reflexo no processo de suprimento de matéria-prima, os tipos de compras. A gente tem a compra planejada, a compra de urgência e a compra de emergência. Claro que a compra planejada, né, é o melhor dos mundos, né, para a área de compras, porque vai atender a necessidade de produção, vai atender a necessidade de planejamento e controle, né, o PCP, de uma forma, né, muito, né, eficiente, eficaz, porque ela vai ser resultado, nessa compra planejada, resultado, né, daquilo que se tem, né, que se obtém, né, no planejamento do MRP, né, ou seja, entraram os pedidos, né, o setor de compras foi lá, verificou o sistema, né, o sistema indicou que tem tantas peças em estoque para atender aqueles pedidos, precisa da diferença de tantas peças. Então gera o pedido de compra com prazo, com tranquilidade, né? E consegue negociar com os fornecedores, né? Porque a compra está sendo feita planejada, dentro dos passos previstos dentro do planejamento da empresa. Bom, acontece, né? Às vezes, a questão da compra de urgência. Tá? Em geral, né? Ela ocorre por algum tipo de falha na elaboração do planejamento, alguma falta, por exemplo, né? Então, a acuracidade do registro nos estoques é importante também, né? Então, como nós falamos, né? Para fazer a compra planejada, o que a área de compras faz? Vai olhar o sistema MRP, vai ver o que tem de material na empresa olhando o sistema. Se algum registro, alguma falha, né? Alguma falta, né, administrativa ocorrer, né, vai chegar o material, não vai chegar na quantidade adequada, o processo produtivo está produzindo e se verifica, faltou o material, né, o sistema, né, não tinha sido atualizado, né, não tinha sido feito algum tipo de registro e faltou um material. Aí a empresa vai ter que fazer uma compra de urgência em função dessa falta, dessa falha. Tá? Claro que não é o melhor dos mundos, porque isso vai causar impacto em custos, em prazo, em qualidade, né, do processo. Tá? O pior das situações são as compras emergenciais, né? Então, essa aí foge de qualquer tipo de controle, né? Ela é um imprevisto que ocorre, tá? E a empresa não tinha, né? Não é uma questão de falha do sistema, não é, né? É uma situação emergencial, tá? Ela pode acontecer em função de um equipamento, por exemplo, né? Que sofreu, né, algum tipo de avaria durante o processo, um mau funcionamento e danificou matéria-prima, danificou algum tipo de produto, e isso não tinha como ser previsto. A empresa vai ter que fazer algum tipo de compra emergencial para atender a matéria-prima necessária e atender o cliente no prazo esperado. E às vezes essa compra emergencial, né, ela eleva em muito, né, muitas vezes os custos em relação a compra planejada e mesmo a compra de urgência, né? Em geral, compra emergencial, como né, não há prazo, né? Mas porque a produção já estava em fase, às vezes tem que fazer o uso de um modal mais caro, como o modal o transporte aéreo, né? E aí a empresa, para atender o cliente, lança a mão desses custos mais elevados. Então, compras emergenciais, né? Aquilo que não se quer que ocorra, compra de urgência, né? Tem que trabalhar, né? Para evitar e fazer melhorias contínuas no registro, nos processos, para que ela não ocorra. E o melhor das situações, o melhor dos mundos, né? Para a produção, para o PCP, para a área de compras, né? É a compra planejada, tá? Pessoal, antes da gente falar da acurácia dos estoques, até aqui como é que está essa retomada aí dos conteúdos? Tá tranquilo, doutor. Achei que tá tranquilo. Deu para relembrar tudo ali, os exercícios que o senhor deu.
Deu até para tirar uma dúvida, até perguntar outra coisa, foi tirar na própria explicação ali. Legal, Denis, obrigado. Muito bem, gente. Sempre que vocês precisarem, né? Vocês podem fazer como o Denis fez aí, habilitar o microfone, participar, né? Ou podem mandar pelo chat, como acabou de fazer Yasmin agora, né? Yasmin, muita informação, mas estou acompanhando. Essas informações são as informações que a gente teve durante as nossas aulas, né? Então, ela é uma revisão, né? Acaba sendo realmente muita informação, porque nós vimos esse conteúdo todo aí em 8 aulas, né? E hoje é uma retomada da aula 1 a 8 e acaba sendo realmente bastante conteúdo, né? Mas nos ajuda a relembrar tudo aquilo que a gente já viu, né? Desde a aula 1, e é um processo aí interessante, né? A gente relembrar, rememorar, rever aquilo que a gente já viu para fortalecer, né, o nosso conhecimento, né? Isso aí faz parte do nosso processo ensino-aprendizagem. Espero que esteja sendo útil para vocês essa retomada aí. Muito bem, gente. Então vamos ver o tópico acurácia dos estoques. Nessa aula a gente viu, né, a acurácia física e a acurácia financeira. São os dois tipos, né, que a gente tem. Maia conectando agora. Boa noite, Maia. Então, acurácia física. A acurácia física, ela é determinada pelo número dos itens que são contados fisicamente, que estão lá, né, armazenados de fato dentro da empresa, do almoxerifado, enfim, né, dividido pelo número de itens que estão listados, registrados no sistema. Tá? Isso é a nossa acurácia física. Então, a diferença, né, entre um e o outro vai gerar, né, um número percentual que determina, né, o quanto distante de 100% está a acurácia do estoque. O ideal é que a acurácia do estoque seja o quanto? 100%. Significando que não existe diferença entre o que está contado e que está fisicamente no estoque e o que está listado e registrado no sistema. A acurácia 100% é o ideal. E gera, né, confiabilidade no processo, né, evita uma série de problemas, alguns deles que a gente já citou como exemplo, né, anteriormente, como a compra de urgência que a gente acabou de falar, né, porque se o que está contado, né, e de fato está lá dentro do estoque é exatamente aquilo que está no sistema, não vai ter necessidade de compra de urgência, porque a área de compras vai olhar o sistema, está exatamente a mesma quantidade que tem lá dentro do estoque, os materiais. Então eu vou comprar a necessidade correta, adequada, não vai faltar material para minha produção. Agora, se minha curacidade, né, minha acurácia, né, for abaixo de 100% e for expressivamente abaixo de 100%, tem uma acurácia lá, né, de 70%, ou seja, 30% daquilo que era para ter não tem. Né? Então vai ter problema no processo produtivo, vai faltar material e vai precisar fazer compra de urgência, e aí é um problema. Né? Então, esse elemento, né, a acurácia de estoque, ele é um indicador de estoque, né, e ele deve ser conhecido e buscado, né, pela gestão dos estoques. Tá? Aqui nós estamos falando de quantidade, né, acurácia física, a diferença entre o que está no sistema e a diferença daquilo que está fisicamente no estoque. Número de peças, né? É para ter 10 peças, no sistema diz que tem 10. Ok, ótimo, acurácia 100%. No sistema diz que tem 10, mas de fato lá no estoque tem 5. A acurácia é de 50%, falta 50% do material. Tá? Acontece que esses materiais, né, eles têm uma representação financeira. Teve um custo, a empresa desembolsou um valor, né, para colocar esse material em estoque para poder produzir. Né? Cada material que está lá dentro do estoque,
foi comprado, né? Custou dinheiro, né? Então a gente tem, né, por correspondência, uma acurácia financeira também, né? Ou seja, eu comprei 10 itens, comprei esses 10 itens a R$ 1 cada um. Então, entrou no estoque, né, as 10 peças e entrou R$ 10 no meu estoque. Um exemplo, né? Poderiam ser 10 peças, né, a R$ 100, aí seriam R$ 1.000 entrando no estoque. Vai depender aí do valor de cada material, é claro, né? Então, todo estoque, ele tem uma representatividade em número de quantidade de peças e ele tem uma representatividade em valor financeiro do estoque. Por isso, nós temos a chamada acurácia financeira. Tá? Na acurácia financeira, a gente vai dividir o valor financeiro dos itens que estão fisicamente no estoque, contados lá no estoque, pelo valor financeiro dos itens listados no sistema. Então, entrou 10 peças, foi registrado 10 peças no sistema, R$ 1 cada uma, entrou R$ 10. Mas se eu for contar lá no estoque, né, e encontrar 8 peças, significa que eu tenho R$ 8 no estoque. Não tenho 10. Então eu vou dividir os R$ 8 pelos R$ 10 que está no sistema e eu vou ter uma acuracidade financeira de 80%. Tá? Ou seja, financeiramente, eu tenho um prejuízo de 20% das finanças desse material no estoque. Tá? Então, tanto a acuracidade física quanto a acuracidade financeira são importantes. A acuracidade física, né, condiz lá com a necessidade dos materiais na produção, a falta desse material e como ele vai impactar, né, no processo de compras e uma série de situações. E na acuracidade financeira a gente tem exatamente, né, a medida, né, do problema financeiro causado dentro do estoque. Tá? Por isso, os dois são importantes, né? Tanto a acurácia física quanto a acurácia financeira. A gente viu isso durante as aulas, a gente fez os cálculos de exemplo, depois a gente fez cálculos no Classroom, né? Com acurácia física e financeira, né? Bom, uma outra temática que foi abordada durante as nossas aulas foi o arranjo físico, né? Ou os diferentes tipos de layout, né? Utilizado nas organizações. E nós vimos a relação deles com os sistemas produtivos. Lembram que a gente viu o sistema produtivo por encomenda, o sistema produtivo por lotes, o sistema de produção contínua? Existe, né, alguns tipos de layout e esses tipos, né, são mais ou menos adequados a cada sistema produtivo. Tá? Então, no layout por processo, ele é mais adequado ao sistema de produção por lotes. O layout de produto ele é mais adequado, né, à produção contínua. E o layout estacionário é mais adequado à produção por encomenda. Tá? Então, as imagens ali, inclusive, remetem, né, aos exemplos que a gente utilizou aí durante as nossas aulas. Tá? O exemplo aqui do layout estacionário que a gente tem um avião, né? Ou seja, o produto fica no centro, máquinas e equipamentos, né, giram em torno, né, da produção do avião aqui. É um layout estacionário. O produto não se move. Quem se move são as pessoas, máquinas e equipamentos. Tá? Então ele é mais adequado, esse tipo de layout, à produção por encomenda. Tá? No layout de produto, né, nós vimos que ele é mais adequado à produção contínua. E aqui a imagem, né, remete à produção automobilística, por exemplo. Né? Relembrando que nesse tipo de layout, né, o produto se desloca ao longo da cadeia produtiva, ao longo do processo produtivo, e aí as pessoas e máquinas é que ficam paradas, né, ou estacionárias ao longo do processo, realizando, né, a agregação de valor necessária ao produto naquela fase, até que ao final do processo o produto, né, chegue pronto. No layout de processo, ele está dividido por processos, né? Então ele se adequa melhor ao layout, à produção por lotes. Tá? Então as máquinas, as pessoas, elas estão arranjadas fisicamente, né, de acordo com aquela especialidade ou com aquele tipo de processo que está sendo feito. Né? Está sendo feita a produção. Vamos pegar o exemplo aqui
de uma produção de vestuário, que foi o exemplo que a gente utilizou bastante durante as nossas aulas, inclusive hoje, né? Então eu tenho ali máquinas, equipamentos, pessoas especializadas na produção de camisetas, por exemplo, né? E aí depois eu tenho a produção de calças, tenho a produção de calçados, de bolsas, né? Cada linha de produção vai produzir o lote de produto adequado, ou seja, cada processo está especializado ao tipo de produção. Muito bem, são os 3 tipos, né? De layout, de arranjo físico, adequados, é claro, ao sistema produtivo em si. Um outro elemento que a gente viu durante as nossas aulas foram os modais de transporte. A gente viu, é claro, né, os mais usuais, tá? Tem outros tipos, né, menos usuais aí, que a gente pode encontrar na bibliografia, né, na hora de a gente fazer nossas pesquisas, nossos estudos. Então, para citar um não usual, né, que é diferente, bem diferente desses que a gente viu aqui na nossa aula, é o dutoviário, né, que é um modal aí que transporta, né, gases, né, e utiliza para transporte de gases, né, dutos, tá? Muito comum aí, por exemplo, o Brasil compra da Argentina, né, do Uruguai, gás natural, né, e ele vem transportado por dutos, tá? Então, em geral, né, esse transporte de gases, em geral, é por dutos, tá? A gente tem também, né, algum tipo de transporte por duto local, né, mas é mais para longas distâncias, né, geralmente entre países que se utiliza esse tipo. O mais comum que a gente encontra e ouve falar, né, frequentemente nas organizações, são esses que nós vimos nas nossas aulas. O transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o transporte marítimo fluvial, o transporte aéreo e o transporte intermodal, que utiliza então aí, né, mais de uma modalidade, né, dessas. O que se destaca aqui entre eles, né, é o transporte rodoviário para nós aqui no Brasil. Tá? Somente por uma decisão aí, né, na década de 50, por ali, quando surgiu, né, ou foi criada a Petrobras no Brasil, para fomentar a indústria petrolífera, né, teve uma decisão aí de planejamento estratégico do país de fazer o escoamento da produção, né, através de rodovias, porque isso levaria, né, à necessidade de criação de empresas de transporte, o consumo de combustível, né, desse meio de transporte, realimentaria, né, a Petrobras, né, que é uma empresa estatal, né, criada nessa época. Então foi estratégico essa decisão, né, por esses motivos. No entanto, né, se verifica que esse modal, o transporte rodoviário, para um país do tamanho do Brasil, né, ele acaba tendo um custo bem elevado, né, principalmente, né, para transporte interestadual, né, um transporte rodoviário, então, com o custo do combustível, né, caro, né, ele tende a ser um custo elevado, tá? No entanto, ele tem grande flexibilidade, porque como o Brasil investiu, né, em rodovias, né, temos rodovias aí interligando todo o país, né? Se chega a qualquer cidade aí do Brasil através das rodovias, claro, exceção aí, né, lá da Amazônia, tem alguns rios lá que impedem de que se chegue, né, em todas as cidades por rodovia, mas, né, a grande maioria, né, mais de 90% do país aí é acessível por rodovias, tá? E esse é o mais utilizado no Brasil, né? Ele tem grande flexibilidade, custo elevado. No entanto, o volume de capacidade de transporte, né, rodoviário, né, é limitado, né? A carga, né, capaz de ser transportada pelos caminhões, né, eles têm um volume máximo ali que é possível, tá? Então tem essa limitação também. No entanto, o prazo de entrega tende a ser reduzido, porque além de utilizar, né, o transporte rodoviário, as empresas de logística, principalmente aquelas que atendem o país inteiro, né,
acabam utilizando, né, os sistemas de CDs, né, centros de distribuição, em que, né, se faz o transporte para esses centros, né, alimenta esses centros, e conforme a necessidade de atender regionalmente, né, fazem pequenos transportes do centro de distribuição para cidades vizinhas, por exemplo. Tá? Um outro modal aí conhecido, né, bastante falado, é o transporte rodoviário. Tá? Ele muito utilizado, né, em países da Europa, muito utilizado nos Estados Unidos, inclusive na Ásia, né, principalmente Rússia, em função de ser um modal de transporte de custo reduzido. Tá? Foi uma decisão também, né, dos países investir em ferrovias, né, justamente para fazer transporte de carvão, transporte de petróleo, né, de minérios, né, na extensão, né, de todo o país, fazendo chegar, né, em diversas localidades, né, a um custo reduzido, né, esses elementos que eram importantes para a industrialização dos países naquele período. Tá? Então, teve um largo investimento, né, em ferrovias, né, Estados Unidos, Europa, né, e Ásia, sobretudo também na Rússia. Tá? Claro que esses países, né, buscaram diversificar e depois, né, logo em seguida, começaram também a investir nas rodovias e tem, né, um mix interessante, né, entre rodovias e ferrovias, né, tornando o processo logístico mais barato, né, nesse país, por exemplo, do que no Brasil, que, né, investiu quase que basicamente nas rodovias e não fez um desenvolvimento ferroviário. Tá? A gente tem sim ferrovias no Brasil, mas pequenos trechos, né, que não realmente trazem, né, um resultado mais satisfatório nesse sentido. Tá? No entanto, esse transporte rodoviário ele tem pouca flexibilidade. Né? E aí a gente olha essa pouca flexibilidade, né, olhando pela ótica do Brasil. Tá? Tem pouca flexibilidade aqui no Brasil, né, justamente por ter, né, pouco desenvolvimento. Em outros países, né, ele é flexível, porque chega em muitos lugares, né? Tem, né, uma malha ferroviária extensa. Não é o nosso caso, e aqui no Brasil ela é pouco flexível. Né? No entanto, ela permite grandes volumes de cargas, né? São, né, volumes enormes de containers que podem ser, né, deslocados, né, de ponta a ponta, às vezes, de um país, né, a baixo custo. Tá? No entanto, o prazo de entrega é elevado porque ele demora, né? É um tipo de veículo mais lento, por exemplo. Temos o transporte marítimo ou fluvial. Claro que o transporte marítimo é muito utilizado, né, em importações, por exemplo, né? Empresas que importam, por exemplo, compra da China, né? Aí vem lá de navio, né, os containers, né? Um exemplo. Né? Ele é pouco flexível, né? O custo dele é reduzido, porque o combustível, né, dos navios ele é barato. Ele permite grandes volumes de cargas, né? Em geral, os navios, né, comportam, né, muitos containers. E o prazo de entrega, no entanto, é elevado, né? Ele demora aí, né, às vezes, alguns meses para chegar. Tá? O transporte aéreo, ele é pouco flexível, ele tem diversas limitações, né? Tem alguns produtos, né, que não podem ser transportados por via aérea, né? Alguns líquidos inflamáveis, né? Baterias, alguns elementos eletroeletrônicos, né, não podem ser transportados por via aérea, então ele tem essa pouca flexibilidade em função disso. O custo dele é muito elevado, justamente porque é um transporte que usa um combustível, né, que é muito caro, né? Os custos que envolvem, né, aeroportos, né, os funcionários, né, pilotos, enfim, é bem mais elevado. Ele suporta o transporte de cargas de menor peso, né, e o prazo de entrega, no entanto, é muito reduzido, né? É muito rápido aí, né, de ser entregue. Então, às vezes, né,
de uma ponta a outra do mundo, né, se entrega um material em 24 horas, né? Exagerando aí a distância mais longa, né? Claro que países próximos aí, né, questão aí de horas, né, 2, 3, 4 horas já está o material disponível, né, se já tiver embarcado, tá? E o transporte intermodal, que se resume, né, na utilização aí de várias modalidades de transporte, né? E aí, claro, né, a depender, né, da combinação que for utilizada, a gente pode ter essas variações de custo, flexibilidade, né, no transporte intermodal, tá? Na nossa penúltima aula, nós vimos o sistema modelo Toyota de produção, né? Esse sistema de produção, ele nasceu ali no Japão pós-guerra, naquele momento, né, que o Japão buscava com poucos recursos, né, um país destruído, desolado, a economia também esfacelada, né, pouca mão de obra, pouca matéria-prima e pouco acesso à matéria-prima, né, porque o Japão sofreu sanções, né, no pós-guerra. Então, a indústria japonesa teve que se reinventar nesse momento de crise, né? Nesse momento, então, que surge o sistema modelo Toyota de produção, lá da fábrica do seu Toyota, né? O sobrenome da família era Toyota, com a letra D. E aí, quando passou a fabricação de veículos, né? O nome passou para Toyota. Tá? Era uma fábrica de teares, né? Do seu Toyota. No pós-guerra se transformou, né? Remodelou para uma fábrica de veículos. Com suporte, né, de grandes engenheiros, né, japoneses como o Taishi Ono, Shigeo Shingo, que desenvolveram, né, o sistema. Tá? Objetivos do sistema Toyota de produção. Então, temos aí 5 objetivos desse sistema. Produzir sem estoque, eliminar desperdícios, né? São 7 desperdícios, ou 7 perdas, né? A gente viu isso durante essa aula, né? A aula 7. Característica também é o fluxo contínuo, o esforço contínuo na redução de problemas e a melhoria contínua dos processos, tá? São esses 5 objetivos do sistema Toyota de produção. Nós vimos também os norteadores básicos, né? Que fazem parte aí dessa figura, né, chamada Casa Toyota, né, muitos autores utilizam, né, esse termo, né, se for pesquisar aí as biografias, livros, enfim, né, a gente vai encontrar essa figura, né, com algumas diferenças de um autor para o outro, mas no geral, né, é isso que a gente encontra nas bibliografias, os norteadores básicos. O objetivo, né, desses norteadores é melhorar a qualidade, reduzir os custos e o tempo, né, de produção, né, mais curto. São pilares do sistema Toyota de produção o chamado Just-in-Time e o Jidoka. Tá? Dentro do Just-in-Time, a gente tem ali objetivos, né, aqueles objetivos do sistema Toyota. O fluxo contínuo, o Takt Time, que é o equilíbrio, né, o ritmo do processo produtivo, e o sistema puxado. Dentro do sistema puxado, a gente sabe que, né, o Kanban, né, tem uma importante contribuição, né, para que o sistema de produção seja um sistema puxado. Tá? A gente viu isso durante a nossa aula, né, a aula 7. O sistema puxado ele inverte a lógica, né, do sistema produtivo. O tradicional é um sistema empurrado, né? O sistema de produção é um sistema puxado. Né? Evitando estoques em processo, né? Minimizando, né, a alocação dos recursos financeiros em estoque. O sistema puxado, a empresa vai produzir quando existir, né, o pedido lá do cliente, e aí ele vai, então, por assim dizer, né, puxar a produção. Tá? No sistema empurrado, que é o tradicional, né, é o inverso. A empresa produz, né, faz estoque do produto acabado, depois faz um esforço para empurrar, por assim dizer, para o mercado o seu produto, tá? Através aí de esforços de vendas. Tá? O sistema Toyota de produção não, né? O sistema puxado, né, busca a minimização dos estoques. Tá? No Jidoka a gente tem, né, a valorização das pessoas, né, as pessoas que
identificam e notificam as anomalias, elas têm a gestão, né, a autogestão de parar o processo quando tem erro e notificar os problemas. No Jidoka há a separação, né, do trabalho humano e do trabalho das máquinas, há a valorização da pessoa, a valorização do indivíduo, enfim. E claro, dentro do Jidoka também, né, tem aquela filosofia, né, da melhoria contínua, que é o Kaizen, tá? Que é um outro ponto aí que a gente trabalhou durante essa aula 7. Tá? Então, resumidamente, né, o que é o sistema atual de produção? É uma filosofia de trabalho. E é um sistema que se caracteriza por puxar a produção, como a gente viu. O que ele faz? Né? Ele trabalha pela eliminação das perdas, dos desperdícios, são 7, como a gente viu durante a nossa aula. Recomendo, inclusive, né, que quem não assistiu, né, assista ali o vídeo da aula 7, está disponível na aba Atividades do Classroom. Ele também, né, expõe problemas e gargalos, né, e aí essa palavra aqui é importante, né, gargalos são aqueles momentos da produção, do processo produtivo, em que existe algum tipo de limitação no processo. É uma máquina que não produz muito, né, é um processo produtivo, né, que tem dificuldades, né, de se nivelar às demais etapas do processo. Então, a empresa, né, pelo sistema atual de produção, né, busca resolver os gargalos justamente para equalizar, né, o ritmo produtivo, ou seja, o takt time. Tá? A produção é simplificada. O que ele requer? Né? A participação das pessoas, ele valoriza isso, né, e estimula isso, busca desenvolver as pessoas. Claro, a engenharia de produção, né, planejamento, pensar, né, ter metas, enfim. A melhoria contínua, o Kaizen, que é uma filosofia importante, a gente conversou bastante a respeito disso durante essa aula 7, né, de onde surgiu o Kaizen, enfim, contamos um pouquinho daquela história. E o controle total da qualidade. Esse, em resumo, né, é o sistema atual de produção. Foi bem resumido mesmo, né? A aula 7, ela foi uma aula bem longa, né? Quase 2 horas de aula. Então, quem eventualmente não assistiu a aula 7 completa, recomendo, né? Uma aula bem interessante aí sobre o sistema Toyota de produção, tá? Na nossa última aula, na aula 8, né? É a mais recente delas, nós vimos aí a teoria das restrições, pela sigla TOC, né? A sigla utilizada aí na teoria das restrições. Qual o princípio dela, né? O que resume a teoria das restrições, né? É uma teoria que preconiza o aumento da lucratividade como sendo a meta fundamental, principal da organização, tá? Através da gestão das suas restrições, ou seja, todas as empresas vão ter restrições, ou seja, limitações, né? A empresa tem uma restrição de número de pessoas, uma restrição de espaço físico, uma restrição de recursos financeiros, uma restrição de quantidade de matéria-prima que ela consegue ter e adquirir e pôr no seu estoque, né? Uma restrição de tempo disponível para produzir, né? Tudo isso são restrições, né? A teoria das restrições, então, ela trabalha justamente nesse aspecto, né? Se a empresa consegue resolver as restrições, eliminar ou minimizar as restrições, ela aumenta a sua capacidade de lucro, a sua capacidade de ganho. A teoria das restrições diz que, se as empresas não tivessem restrições, a sua capacidade de ganho tenderiam ao infinito, né? Então, por isso ela trabalha, né, nessa questão da eliminação das restrições. Na teoria das restrições, vimos que existem 2 tipos, as restrições físicas e as restrições não físicas. As restrições físicas, né, estão relacionadas aos recursos, máquinas, equipamentos, veículos, instalações, sistemas que possam trazer algum tipo de limitação para a empresa, que possam ser limitantes do ganho, né, financeiro do lucro da empresa. As restrições não físicas, né, estão relacionadas aí, né, à demanda pelo produto ou algum tipo de procedimento
corporativo, né, que também possa ser limitante, né, para o atingimento de um maior ganho, de uma maior lucratividade. Durante a aula a gente citou aí que conhecimento, por exemplo, é uma restrição não física, né? A falta de conhecimento, melhor dizendo, né? A capacidade intelectual, criativa do grupo de pessoas que forma aquela organização, ela tem um limite, né? É uma restrição não física. Sempre que a empresa desenvolve as pessoas, treina, né, investe nos indivíduos, ela está trabalhando em cima de uma restrição não física, ou seja, aumentando o potencial criativo, intelectual, de conhecimento das pessoas, que vai gerar o quê? Mais ganho para a empresa. Então, sejam restrições físicas ou restrições não físicas, sempre que a empresa minimiza ou elimina alguma restrição, ela aumenta a sua capacidade de ganho financeiro, né, de lucratividade, que é o objetivo, né, de qualquer organização na visão da teoria das restrições. Tá? Essa teoria ela foi formulada, né, pelo Eliyahu Goldratt na década de 80, né, surgiu e foi conhecida, difundida no mundo, né, em 84 com o livro A Meta, da autoria do próprio Goldratt, né. Claro que depois surgiram outros livros, né, tratando, né, dessa teoria, né, tem livros inclusive mais recentes, né, demonstrando aí a aplicação, né, dessa teoria em alguns estudos de caso, inclusive nessa aula, né, da teoria das restrições, a gente viu um estudo de caso, fazia parte das atividades no Classroom ali, né, o estudo de casos da Itambé, tá, que vocês tiveram lá que realizar aquela atividade, né, bem interessante ali, aquele estudo de caso da Itambé, porque a gente vê na prática, né, o resultado dessa teoria das restrições ali, nessa empresa, que tinha alguns problemas, né, algumas restrições, e conseguiu superar e obter melhores resultados, melhores ganhos, né? Então, no livro A Meta, o que ele trata? O ponto-alvo de toda empresa é ganhar dinheiro, ou seja, ter lucro, lucratividade. Né? Essa é a visão, é a busca aí dentro da teoria das restrições. Na ótica tradicional, né, ou seja, anterior à teoria das restrições, o que se dizia, né, em termos de gestão da produção? Otimização das partes. Então, visão compartimentada, né, de setores, áreas, de máquinas, equipamentos, departamentos. Né? Então, essa visão compartimentada é da ótica tradicional. Ou seja, havia um foco na eficiência local. Então, vamos melhorar esse departamento, vamos melhorar aquele processo, aquele sistema. Né? Se trabalhava individualmente, né? Um foco na eficiência local. Na ótica da teoria das restrições, né, se busca um balanceamento da produção. E na busca desse balanceamento, né, o foco ele é global. Né? Então a gente precisa melhorar todas as partes para que a gente tenha o melhor resultado, o melhor ganho ou o maior ganho. Tá? Então o foco é na identificação e na eliminação das restrições do sistema como um todo. Uma coisa importante, inclusive que a gente comentou, né, durante a nossa aula aí da teoria das restrições, é que ela tem essa parte de processo produtivo, né, de eliminação das restrições do processo produtivo para aumentar o ganho financeiro, mas ela também tem uma visão diferenciada naquilo que diz respeito à contabilidade organizacional, né? Então, vocês vão lembrar aí que nós falamos que a visão tradicional, né, traz uma visão de contabilidade de custos, ou seja, a empresa, na ótica tradicional, ela é montada para cortar custos, e na ótica da teoria das restrições, a organização é montada para ter ganhos, ou seja, existem custos bons. Né? Então, se eu invisto no processo produtivo, nas pessoas, nas máquinas, isso gera mais resultado, mais ganho financeiro, é natural, né, que existam esses custos atrelados a esse ganho. Então, é uma visão de crescimento, né? Claro que há o controle adequado, né, aos custos, e a gente trabalhou um pouco disso ali na nossa aula, né? Mas há uma visão diferente também nesse aspecto, dentro da teoria das restrições. Então é importante, né, esses dois conceitos, né, sobre a teoria das restrições.
A restrição em si, como a gente viu, né, eliminar, né, tudo que de alguma forma limita o desempenho do sistema organizacional. Então a restrição, né, ela é vista no sistema, se refere ao sistema organizacional, e que limita o lucro da empresa. O gargalo, né, é um tipo de recurso dentro da organização, né, que limita, né, a capacidade de gerar resultado naquele processo. Tá? Então, o gargalo é um recurso, né, e a restrição se refere ao sistema como um todo. Tá? Então, a gente usou esse exemplo aí durante a nossa aula 8, né? Que eram as máquinas. Vocês vão lembrar disso, né? Eram 3 máquinas, máquina 1, máquina 2 e máquina 3. A gente usou um exemplo industrial, mas falamos a respeito também, né, que a teoria das restrições é aplicável, sim, né, a processos, né, de vendas, a processos administrativos, a processo de prestação de serviços. Mas a gente utilizou um exemplo industrial, com a máquina 1, máquina 2 e máquina 3, onde a máquina 1 produzia, né, uma capacidade máxima de 50, a máquina 2 uma capacidade máxima de 30 e a máquina 3 capacidade máxima de 40 por hora. Né? E identificamos, né, nesse exemplo, a máquina 2 como gargalo, ou seja, ali tem um afunilamento do processo. Embora, né, uma máquina tenha uma capacidade de 50, a última de 40, o que vai sair nesse processo? Uma capacidade de 30 por hora, porque a máquina 2 limita todas as outras, né, todo o processo, né, e por isso ele chama de gargalo. Né? Tudo passa por ali, por aquele gargalo. Né? Então, a máquina anterior produz 50, chegou ali, vai produzir só 30, 20 vai ficar esperando. A máquina seguinte produz 40, vai ter que esperar, porque a 2 produz só 30. Então, gargalo, afunilamento do processo. Tá? É um recurso limitante o gargalo. Então, gargalo é o recurso limitante. A restrição, né, é a limitação de todo o sistema, né, que impede a empresa chegar à meta. Então, guardem, né, na memória de vocês que restrição se liga ao sistema e gargalo é um recurso dentro do processo. Tá? Muito bem, pessoal. Findamos aí, né, a nossa retomada dos conteúdos da aula 1 a 8. Né? Bastante conteúdo, porque é uma retomada, né, de tudo que a gente viu aí nessas 8 aulas. Tá? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Após o intervalo, nós vamos ver atividades no Classroom desse conteúdo, né, da aula 1 a 8, tá? Antes de entrar no intervalo, gostaria de perguntar aí se alguém ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta aí desse conteúdo que a gente acabou de rever agora. Como é que ficou, gente? Alguém ficou Por com mim alguma tá dúvida? tranquilo. Tranquilo? Uhum. Legal. E os demais? Isaac colocou tranquilo ali no chat. Yasmin, vamos ver na hora da atividade. Vai dar tudo certo, Yasmin. Vai dar tudo certo. Hã? São duas coisas importantes, né? Conhecimento e fé. As duas coisas têm que andar juntas. Não podemos deixar de acreditar. Então, gente, vamos, se não tem mais dúvidas, né? Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. A gente retorna às 21 horas, então. E com as nossas atividades no Classroom. E permanecemos, né, ao vivo no Google Meet. Até às 22 horas. Com 15 minutinhos para vocês poderem respirar um pouco, né? Tomar uma água, tomar um café ou fazer algum lanche. E aí retornamos então com atividades no Classroom, tá? Até daqui a pouco, gente.